E eu converso agora com a chefe da Vigilância Epidemiológica de Araçatuba, Lucila Bistafa, sobre o aumento de casos de dengue em Araçatuba. Bom dia, Lucila, tudo bem? Bom dia, tudo. Nem tão bem assim, né? Porque, pelo que a gente vê, houve um aumento realmente no número de casos de dengue. Quantos casos foram registrados esse ano? Esse ano são 44 casos, né, até a data de ontem. Ano passado, no mesmo período, foram 28. Nós acabamos de realizar um Lira que deu 6,4, então, né, um número grande aí de casas que infelizmente tem criadouros e que estão facilitando aí a multiplicação do mosquito. Vamos explicar o que é o Lira? Então, o Lira é uma avaliação que é feita, então faz-se um sorteio, né? Os profissionais adentram as residências, identificam quais os criadouros que possam possibilitar a multiplicação do mosquito e se nesses criadouros já existe a presença ou não de larva. E aí faz-se um cálculo, né? Isso é digitado num sistema do Ministério e é enviado para eles. E no caso de Araçatuba, quantas residências têm larvas do mosquito? Então, na realidade, foram aproximadamente 750 residências visitadas e dessas residências, 6,4 possuem, então, mosquito, na realidade, possuem a larva, né, nos criadouros. E qual é o índice aceitável? Até 1% pelo Ministério. Então, estamos bem acima, né? Infelizmente. Agora, isso é reflexo do quê? É o relaxo da população, realmente? O que nos preocupa mais é o fato, assim, não estamos tendo chuvas, né? E aí a gente sabe que o criadouro já não é mais aquele criadouro que fica fora do ambiente domiciliar, não é mais aquele do quintal que espera a chuva para poder então acumular água. Infelizmente, os criadouros de hoje são aqueles que estão dentro das residências e que nós, enquanto profissionais da secretaria, né, da atual gestão, não conseguimos retirá-los da residência. E onde eles estão? Em que locais da residência? Bebedouro de animal, bandeja de geladeira, até nebulizador já foi encontrado, então larva do mosquito. Infelizmente, a gente precisa ficar atento. Os números, né, os casos vêm aumentando, o calor está presente que facilita aí, né, acelera a reprodução então do mosquito. Existem cidades que demoram até 10 dias, Araçatuba, né, por conta, já foi comprovado de que 5 dias aí o mosquito já está pronto para picar. Nossa, ou seja, vamos dizer assim, houve uma evolução, entre aspas, do mosquito. Isso, ele vem se adaptando, né? E aí, às outras condições. Na realidade, a população acha assim, eu fui notificado e vai passar o veneno. E não é, né? Então, existe todo um trabalho, a gente trabalha em cima de que a população, aos ter os sintomas, precisa procurar atendimento de imediato. A notificação é um meio de se realizar atividade de campo, então, da gente saber quais são os casos suspeitos e a partir da positividade que se faz um trabalho até mesmo de nebulização. Bem, eu gostaria que você explicasse, então, como é que a população deve agir. Com que frequência ela deve verificar a bandejinha da geladeira, o bebedouro do animal, enfim, e quais são, vamos citar de novo esses locais para alertar, né? Porque acho que muita gente também não faz ideia. Isso, então na realização, o núcleo de educação, ele vem realizando uma atividade onde ele fala que nós precisamos perder, na realidade não é nem perder, é ganhar 10 minutos diários para olhar então todos esses locais. E 10 minutos é suficiente. Então tem que ser todo dia. Todos os dias, 10 minutos por dia é suficiente para que a gente olhe aqueles principais locais, né? E aí assim, bebedouro de animal, todas as vezes que eu for trocar água eu preciso lavar com buchinha, né? Então eu preciso olhar a bandeja da geladeira e tá desprezando o líquido que tá lá dentro, a água. Infelizmente é dentro de casa que o mosquito está se multiplicando. E no banheiro? Ralo de banheiro, aquela onde passa o corrimão que divide, do trilho, isso, né? o trilho do banheiro, o box do banheiro. Então, assim, são locais. Hoje em dia, até tampinha de garrafa já é suficiente para o mosquito se multiplicar. Então, gente, vamos nos atentar a esse alerta que a Lucila está fazendo, que o mosquito não fica mais na área externa, não, ele fica dentro de casa. Isso. E a dengue pode matar, né? Infelizmente. Então, assim, nós estamos com um caso em investigação, ele teve um resultado positivo, que foi a óbito, né? Ele teve um resultado positivo no dia 28 para dengue. Após esse período, ele precisou ser internado, houve a suspeita de outras patologias como H1N1. A gente está falando do nosso queridíssimo amigo Alcides Mazini, que faleceu na última segunda-feira. Realmente ele teve dengue, né? Isso, então no dia 28 foi confirmada a doença. Mas não se sabe se a causa da morte foi a dengue. Isso, então assim, é uma pessoa que tinha outras comorbidades, ele foi internado com um quadro respiratório e aí suspeitou de H1N1 com resultado negativo. Foi enviado ontem mais materiais para Adolfo Lutz para ser realizado realmente outros exames e que possa então confirmar se realmente o que ocasionou as complicações do óbito, né, para levá-lo a óbito foi a dengue ou não.
Ah, tá certo. E isso quando é que a gente vai saber? Aproximadamente daqui uma semana, que são, né, é o tempo que eles começam a liberar os primeiros resultados. Então, se ele estivesse com o vírus da dengue no organismo, certamente foi a dengue gerou que levou a complicação, né? Então, assim, a dengue, ela não são mais só aqueles sintomas, febre, dor de cabeça, dor no corpo. Então, ela causa vômito persistente, ela causa dor abdominal e alguns desses sintomas já são, a gente chama de sintomas de alarme. Né, que a gente precisa ficar atento. Tô escovando os dentes, sangrou, a minha menstruação então ela adiantou ou veio em maior fluxo, isso já indica uma complicação daqueles sintomas que eram mais básicos, né, que são os sintomas mais rotineiros. E aí eu preciso de imediato procurar atendimento médico, principalmente nas unidades, né, a gente sabe que urgência e emergência são locais onde eu preciso de uma série de cuidados maiores, então unidade básica de saúde local é a porta de entrada para o paciente. Caso esse paciente precise de uma maior atenção, ele será encaminhado para os prontos-socorros. Então, até os sintomas da dengue se modificaram? Isso, então eles estão vindo, né, com um quadro mais grave, ele vem apresentando então aquele vômito mais persistente, não é aquela coisa que sanava com 2, 3 dias, então às vezes a gente avalia alguns pacientes que ficam aí 15 dias muito mal, de cama, então assim, isso infelizmente vem ocasionando, né, casos mais graves. Agora, a partir do momento que o cidadão chega ao UBS, como é que ele é diagnosticado? Então, a todos os profissionais, né, nós realizamos ano passado, foram 14 treinamentos para capacitar os profissionais enquanto a suspeita de dengue. Eu não preciso aguardar que o médico então suspeite, de acordo com a portaria 104, profissional de enfermagem, se o paciente tiver aqueles sintomas, ele pode já desencadear a notificação, né, orientar em relação aos cuidados, entregar o cartão da dengue, e aí na própria unidade é coletado, né, para aqueles casos prioritários que são gestantes, menores de 15 anos, idosos, o hemograma, e esse hemograma é encaminhado então por um local onde vai ser realizado em tempo mais rápido, e também a sorologia e o PCR, que são os dois únicos exames que fazem diagnóstico para dengue, que confirmam o caso de dengue. E é rápido o diagnóstico? Na realidade, a gente coleta no mesmo dia que o paciente procura a unidade, encaminha para o Adolfo Lutz e aproximadamente 5 a 7 dias eles estão liberando o resultado. É claro que com um maior número de coletas, isso tende a demorar um pouco mais, né? Porque é o Adolfo Lutz realizando de toda a região, mas isso tem acontecido, né, num tempo entre 5 e 7 dias. Agora, Lucila, você falou que hoje o mosquito está dentro de casa, mas isso não significa que a população pode relaxar também com cuidado com o quintal, com o terreno, né? Não se pode deixar também pneus a céu aberto, garrafas a céu aberto, né? Tem que ter esse cuidado também com a limpeza externa. Isso, são duas coisas. Então, assim, eu não posso mais permitir que dentro da minha casa ou no meu ambiente onde é de minha propriedade, que fique então lixo, coisas que possam acumular água. Eu não posso mais permitir isso, nem que o meu vizinho o faça. Então eu preciso trabalhar em prol de não, né, que isso não aconteça no ambiente onde eu tenho autonomia. E aí uma outra coisa, assim, a gente parar de pensar e às vezes até mesmo não procurar atendimento médico, de falar assim, tô com febre, tô com dor de cabeça, vômito, é dengue, eu não preciso, já sei o que eu preciso fazer. Não. Então a doença tá vindo de uma forma diferente, ela tá vindo mais grave, né? Então a gente precisa realmente procurar atendimento. O atendimento é a única forma que desencadeia as atividades sequenciadas, então visita casa a casa, o bloqueio e até mesmo posteriormente a nebulização. Então eu preciso sim procurar atendimento. Araçatuba no passado, devido à descentralização de algumas atividades, conseguiu então manter, né, um controle da doença. Nós tivemos 472 casos, um pouco mais que o ano de 2012, mas mesmo assim, se a gente avaliar os casos dos municípios da região onde enfrentaram até epidemias, né, São José do Rio Preto atingiu 19 mil casos. Então, assim, a gente conseguiu realmente manter um controle, só que a gente precisa, e não só, né, a gente não faz trabalho sozinho, nós precisamos então da ajuda de todos. E eu me lembro que em 2010 nós vivemos uma epidemia também, então, foram 10 mil casos, né? Isso, 11.509 casos. 11 mil casos, inclusive com óbitos. 6 óbitos. No ano passado nós não tivemos óbitos por dengue. Então, os últimos óbitos haviam sido por dengue em 2010
E aí agora nós estamos investigando, né, o caso dele para realmente confirmar ou não se o que ocasionou o óbito foi a dengue. Agora, Lucila, são 44 casos já, né, só neste ano, contra 28 em relação ao mesmo período do ano passado. Isso é preocupante. Realmente a gente pode caminhar para uma epidemia de dengue? Então, assim, a gente trabalha para que isso não ocorra, né? Mas o município é um município que sempre está em alerta, né? Todas as vezes que existe reunião de dengue a nível de Ministério e Estado, então eles reafirmam que o município ele precisa tomar uma série de cuidados e isso vem sendo realizado. Então, assim, a gente está trabalhando realmente incansavelmente em prol de que as atividades sejam realizadas em tempo oportuno, que o ciclo seja interrompido, mas a gente, na realidade, a gestão precisa realmente da atenção maior da população. Eu preciso parar de pensar que a dengue é rotineira, pensar em me preocupar mais de que 10 minutos é insignificante se a gente comparar uma vida, né, claro. E os anos que que essa pessoa poderia viver. Então eu preciso realmente me preocupar, estar atento e fazer aquilo que cabe a mim realizar. Agora, até porque a dengue pode matar, né? Uma doença que pode ser letal. Agora, para finalizar, eu gostaria que você me explicasse como é que é o tratamento hoje. Houve alguma mudança em relação ao tratamento? Não, então assim, quando o paciente ele passa na unidade, ele é orientado à hidratação, né, de via oral. Quando isso não é feito, então assim, nós temos que tomar diariamente 2 a 3 litros. E quando a gente está com dengue, isso não ocorre, né? A gente sabe que não. Mas as unidades, elas têm condições de fazer a hidratação endovenosa na própria unidade, que foi o caso até desse paciente que faleceu. Uhum. Então assim, houve a necessidade, ele estava passando em consulta, num consultório particular, e vinha realizando a hidratação endovenosa num pronto-socorro particular. Então assim, às vezes isso ocorre, né? E mesmo assim, né, devido a uma série de coisas que a repouso, a hidratação, mesmo assim ainda tem os casos que são aqueles casos mais graves. E aí a população fugiu daqueles sintomas, principalmente no período entre 3 e 4 dias, aumentou os sintomas que já existiam e surgiram novos, procurar pronto-socorro, pronto atendimento, né? Em caso de unidade fechada, devido a finais de semana, eu preciso realmente estar atenta. Tá certo, e nunca tomar o ácido acetil salicílico. Isso, então não me automedicar, né? Então isso pode piorar o meu quadro. Até porque não se sabe o que se tem, né? Agora, eu gostaria de perguntar para você também em relação aos casos de H1N1. Nós tivemos um caso positivo esse ano, né? Em relação ao ano passado, foram quantos casos? No passado foi um também, né? Do município de Araçatuba, foi a óbito, era uma pessoa que ela veio de outro município. Aqui, depois de 30 dias, ela começou a apresentar os sintomas, não era uma pessoa vacinada, né, uma moça de 23 anos, e acabou falecendo. Então, assim, esse ano nós tivemos um caso... Foi um caso importado. Isso, na realidade ele viajou, né, pro exterior, voltou no dia seguinte já apresentando sintomas, precisou ser internado e se mantém internado até hoje, mas clinicamente bem. Certo. Só gostaria que você falasse pra gente, explicasse quais são as diferenças de sintomas entre a gripe comum e a gripe A, H1N1 ou gripe suína, Os sintomas são muito parecidos. Então, assim, é febre, é dor de garganta, o que às vezes diferencia um pouquinho mais é a dificuldade respiratória. Por quê? Porque a H1N1, o vírus, né, que quando eu sou acometida pelo vírus da H1N1, o agravamento da doença é muito rápido. Então, às vezes você faz um raio-x de manhã, vai fazer outro raio-x à tarde e a imagem do raio-x é muito diferente. Nossa. Então, eu preciso realmente, começou os sintomas também, febre, dor de garganta, tosse, e às vezes não vem a dificuldade respiratória logo no início, mas esses 3 sintomas, procurar atendimento médico, né? A gente tem a medicação Tamiflu aí disponível, os médicos estão seguindo os protocolos para realizar a medicação, mas para isso a gente precisa que o paciente procure as unidades. Agora, os profissionais de saúde estão aptos para identificar o que é gripe A e o que é gripe comum, né? Então, assim, o médico ele avalia. Infelizmente, Araçatuba não é um município sentinela, e isso quer dizer o quê? Quando a população chega com os sintomas na unidade, nós não coletamos aleatoriamente os exames. Infelizmente, o exame para H1N1 ele é coletado só a nível hospitalar. Acho que Rio Preto é o mais próximo daqui que tem. Então, assim, todo mundo que chega com sintomas, eles coletam, né, o exame e encaminha para a Dofluides para realizar e saber se era positivo ou não para H1N1. Araçatuba, por não ser sentinela, ele acaba realizando só daqueles internados. Então, na dúvida,
Se o médico, né, imaginar que possa ser H1N1 por conta do quadro, ele vai acompanhar com raio-x, ele vai pedir para que esse paciente retorne com uma maior frequência e vai medicá-lo então com Tamiflu. E quem define se o município é sentinela ou não? É o Ministério. Ministério. Ah, então tá bom. Lucila, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Vamos torcer para que a população se conscientize e mantenha o quintal e também dentro de casa bem limpinhos, para que a gente não tenha problema com a dengue, mais problema com a dengue. Isso. Então a gente pede realmente que a população, né, esteja junto com a gestão e trabalhando em prol de retirar aí os objetos. Porque esse é um tipo de problema que não dá para culpar a administração pública não, porque é muito mais fácil culpar o outro, mas essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Isso. Lucila, muito obrigada. Isso.